Como eu disse na aula passada, eu vou ter que dar um jeito de atrelar todos esses controllers que eu peguei lá da pasta junto com os controllers lá do banco de dados. Sabendo disso, então vou ter que criar aqui dentro da pasta modules, dentro da pasta admin, eu tenho admin.php, eu vou criar, vai ser permissões ou permissions.php. Chamar aqui php, beleza. Agora vem aqui o namespace app barra modules barra admin class permissions. Vai ser extends. Eu vou estender o module. Vou vir aqui embaixo, vai ser protected table, vai ser permissões. Agora eu venho e chamo o permissions lá em cima, eu carrego o permissions lá em cima, permissions não, o module lá em cima. Perfeito, eu tenho o module chamado permissions criado. Agora eu vou vir aqui dentro do método chamado permissions. Eu vou chamar permissions igual a new permissions. No caso, permissions no plural. Eu vou carregar o permissions lá em cima, chamar o permissions aqui em cima. Use app barra modules barra admin barra permissions. Agora eu volto aqui embaixo e faço o seguinte. Eu vou chamar permissions. Nesse permissions eu vou chamar um método chamado user permissions e vou passar por parâmetro user. E eu vou passar aqui para dentro do permission. Eu vou passar o user. E de onde que eu estou pegando esse user? Tá vendo aqui no admin permissões esse request? Esse request, ele é o ID lá de cima, o ID do administrador lá de cima, que eu estou pegando através do método show, aqui através desse request. E agora, esse request é o ID do usuário. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, só descomentar isso. Eu venho aqui e passo o request. Eu passo aqui dentro. Agora, eu volto aqui dentro do controllers permission. Estou passando através do parâmetro user, passando aqui para dentro do user permission. Mas agora vem a pergunta, e esse user permission aqui? Onde que eu criei? Eu ainda não criei em lugar nenhum. Então, eu vou abrir aqui dentro de permission. Esse module chamado permission. Eu vou criar um método chamado, qual que é o nome do método? User permissions. As permissões do usuário. E vou passar aqui por parâmetro o ID do usuário. Eu vou chamar SQL, vai ser igual select todos from, ou melhor, qual que é a estrutura que eu estou criando em todos os meus módulos? Estou criando essa estrutura, é this SQL, então vou pegar essa estrutura, colocar aqui. Só que esse binds, por enquanto eu vou tirar ele daqui, isso aqui também eu vou tirar, vou dar uma organizada. Vai ser select todos from table, where o quê? Lá no meu banco de dados, o que eu tenho? Qual campo que eu quero verificar? Se esse campo chamado administrador for igual ao ID do usuário que eu estou pegando lá em cima. Então vai ser where administrador vai ser igual, administrador. Agora eu venho aqui embaixo e faço o seguinte, this binds, eu vou substituir o quê? Eu vou substituir o administrador, eu vou substituir pelo user lá de cima. Eu vou criar aqui em cima, vai ser um protected SQL e também um protected, chamar aqui um protected binds, legal. Agora eu estou pegando os controllers lá do meu banco de dados. Por enquanto, eu só vou cadastrar direto aqui. Qual controller que eu vou cadastrar direto? Vai ser o controller chamado admin permissões controller. Então, eu vou vir aqui. Só que esse administrador, eu coloquei o valor 0. Peraí, não está certo. É o controller, vai ser admin permissões controller. Admin permissões controller, perfeito. O método que eu vou liberar vai ser o método chamado index, ou melhor, o método chamado show, porque você sabe que os métodos e os controllers que estão aqui dentro dessa tabela são os métodos que eu quero liberar. E aqui o administrador vai ser com o ID2. Então tem aqui o admin permissões controller. Agora, de volta dentro do controllers permission, vou vir aqui embaixo, eu vou dar um for each no quê? Um for each nos controllers. Esse controllers que eu vou pegar aqui em cima vai ser controllers, vai ser igual
isso daqui, não, Ctrl X, Ctrl V, tirar esse return. Agora aqui dentro, quer dizer, aqui do lado dos controllers, eu vou passar o controller. Agora aqui em cima, eu só vou colocar permissões encontradas, vai ser igual todos os controllers junto com os métodos liberados lá do banco de dados. E aqui dentro do for each, eu vou fazer uma pergunta, if not, permissões encontradas, quer dizer que se não encontrou as permissões, o que eu vou fazer? Eu quero pegar todos os métodos dos controllers, por exemplo, eu quero pegar todos esses métodos aqui, o index, o show, o edit, update, o create, o store e o destroy. E quero colocar o seguinte, eu quero colocar um botão com um fundo vermelho para eles. Então, o que eu vou fazer? Aqui dentro, eu vou percorrer de novo um array. Qual array que eu vou percorrer? Vai ser this methods. Lembra do methods aqui de cima? Esse methods aqui de cima. Então, estou percorrendo. Eu vou colocar aqui methods. Se não encontrou as permissões, então eu quero pegar todos os métodos e colocar um botão com fundo vermelho neles. Eu vou fazer a seguinte pergunta, if not is set, se não tiver setado o que? Vai ser this controller's name, vai ser esse controller's name que eu estou criando aqui em cima, por enquanto é um array vazio. Se não tiver setado o controller's name no índice controller, pegando o método específico, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui embaixo, eu vou pegar ele, pegar tudo isso daqui e vou colocar um valor danger. Quer dizer que vai ser um botão com fundo vermelho. Não se preocupe que isso daqui, daqui a pouco ele vai fazer sentido para você. Se não fizer sentido nessa aula, com certeza na próxima aula ele vai fazer. E lembrando que todo o conteúdo que eu vou colocar aqui dentro do permissions, depois eu vou colocar em métodos separados. Porque perceba que aqui eu tenho vários níveis de indentação. Eu tenho for each aqui, depois eu tenho if, depois eu tenho outro for each, depois eu tenho outro if. Isso aqui é muito errado. Então, por enquanto, eu estou colocando tudo em um método só para você entender o que está acontecendo. E depois que tiver tudo certinho, eu separo em outros métodos. E aqui eu vou colocar um else. Dentro desse else, o que eu vou fazer? No caso else, são as permissões encontradas. Dentro desse else, eu vou pegar lá do banco de dados, aqui do banco de dados, desse administrador em específico, que é o usuário que eu estou pegando, que eu estou passando lá para dentro através dos parâmetros. Aqui o parâmetro do permission, estou passando o request, no caso vai ser o ID do administrador. Estou pegando o controller e o método dentro desse controller. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse método dentro desse admin permissões controller e vou colocar um botão com fundo verde para ele. E para isso, eu vou criar um outro for each. Nesse for each, eu vou pegar aqui as permissões. Vai ser as permissões encontradas. Permissões encontradas. Não está indo? Espera aí. Permissões encontradas. Agora sim ele foi. Vai ser as permission. Então, se encontrou as permissões, eu vou percorrer esse array das permissões. Essas permissões são as permissões lá do banco de dados. E agora eu faço uma pergunta. If o quê? If permission controller. Quando eu chamo permission controller desse jeito, quer dizer que eu estou pegando esse campo controller lá do banco de dados. If permission controller, se ele for igual ao controller, só vir aqui. Esse controller vai ser o controller desse for each principal aqui de cima. Esse for each aqui de cima. Então, se o controller lá do banco de dados for igual a um controller lá de dentro da minha pasta, no caso, igual a algum desses controllers aqui, eu vou fazer alguma ação. Qual ação que eu vou fazer? Eu vou pegar isso daqui, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Esse daqui vai ser igual a success. Lembrando que eu estou pegando também aqui o method, mas só que aqui vai ter que ser o seguinte, vai ter que ser this não, me desculpe, vai ter que ser permission e chamando esse campo chamado method lá do banco de dados. Daí vai ser success. Agora aqui embaixo eu vou fazer um outro array, eu vou percorrer o array novamente. Por que eu vou percorrer um outro array? Eu vou percorrer o array chamado this methods. Porque todos os outros métodos do controller, eu quero colocar um botão com um fundo vermelho. Então, this methods
as methods. Method. E vou fazer uma simples pergunta aqui dentro. If not is set. Se não tiver setado, vai ser a mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Então, só vou copiar isso daqui. Vai ser um Ctrl+C, um Ctrl+V. Dá uma organizada certinho. Vai ser a mesma coisa, perfeito. Agora, lá embaixo, fora do for each principal, eu só vou colocar um return this controller's name. Vamos ver se tudo isso aqui vai funcionar? Vamos lá. Eu vou vir aqui no admin permissões. Estou dando dump nos controllers, legal. Voltar aqui dentro do controllers permissões, aqui dentro do permissions, legal. Agora eu venho aqui no navegador, eu vou atualizar. Não encontrou esse controllers permission, porque aqui eu tenho que carregar ele lá em cima, aqui dentro eu tenho que carregar ele lá em cima. É porque quando eu comentei ele e salvei, automaticamente saiu a chamada do controller lá em cima, a chamada da classe lá de cima. Atualizar, olha que legal, olha que interessante. Veja que eu tenho aqui o administrador controller, o index é Danger, show Danger, edit Danger, tudo Danger. Qual que é o único método lá do meu banco de dados, o único método dentro de um determinado controller que eu coloquei como liberado? É o show dentro do admin permissões controller. Vamos ver se é isso mesmo? O permissões controller, eu tenho aqui o show, mas só que o show ele não apareceu como success. O show ele continua aparecendo como danger. Então quer dizer que ele não funcionou, não colocou success. Mas veja que interessante como que ele vai funcionar. Eu tenho o index, o show, o edit, o update para todos os controllers. Agora os controllers que eu tiver cadastrado lá no meu banco de dados com um método específico, esse método agora aqui dentro ele vai aparecer como success. No caso vai ser um botãozinho verde. Então eu vou parar essa aula por aqui. Na próxima aula eu já vou mostrar para você o erro, por que não apareceu aqui o success, e também já vou organizar esse método chamado permissions, porque ele está bem errado. Fazer desse jeito ele está bem errado. Então valeu, um abração e até mais.